história da América pré-colombiana, nós vamos ver agora os maias. Os europeus não tiveram o prazer, o privilégio de conhecer os povos maias. Sim, galera, essa é a primeira e importante informação que você precisa saber sobre os maias. Quando os europeus chegaram na América, precisamente os espanhóis, né? Você tem que saber que a América pré-colombiana, mais adiante, vai se transformar na América espanhola. Então, os espanhóis conheceram os astecas, mas os espanhóis não conheceram, não se encontraram com os maias. Mesmo tendo sido um dos povos organizados, desenvolvidos, importantes da Mesoamérica, os maias já estavam extintos quando os espanhóis aqui chegaram. Então nós vamos falar rapidamente sobre os maias, mas saiba disso logo de cara. Os maias não se encontraram, os espanhóis não conheceram os maias, ok? Os maias estavam situados ali, ó, olha a Mesoamérica lá, ó, astecas e maias estariam no que os historiadores chamam de Mesoamérica, hoje América Central, mas considerando geografia mais história, Mesoamérica. E precisamente os maias estão localizados no sul do México de hoje, onde hoje está o país México, no sulzinho. Na verdade, a gente costuma chamar de Península de Yucatán, que na verdade é essa pontinha aqui, ó, esse biquinho que faz parte do México. Observa ali no cantinho que está a famosa Cancún, as praias belíssimas do México. Então, nessa península é que estavam os maias. Mas toda essa parte marronzinha aqui da imagem, desse mapinha, tinha presença de povo maia, né? Então veja que não pega só o México, não pega só essa península, pega um pedacinho da Guatemala, do Belize, de Salvador, né? Um pedacinho de todos esses países aqui. Então, mais fácil você colocar sul do México e outros países, né? Não se limite ao México, porque era só um pouquinho do México, mas os outros países de agora, né? O atual Guatemala, a atual Guatemala, atual Honduras. Eles já estavam extintos no século XV, Jeane. Ok, já entendi, mas qual o motivo? Duas explicações, dois motivos. O primeiro motivo seria a extinção por conta de rivalidades entre os próprios maias. Então veja, não foram os astecas que destruíram os maias, que brigaram com os maias e acabaram com eles. Não foram os espanhóis que chegaram e acabaram com eles, porque vocês já sabem, né, já estavam extintos. Mas foram eles próprios, eles brigaram entre si. E essas guerras internas, essas rivalidades internas, levaram os maias à sua destruição. O motivo dessas rivalidades internas se deve ao funcionamento político, ao sistema político dos maias. Ao contrário dos astecas e dos incas, os maias não têm uma chefia, eles não têm um imperador, uma figura de poder centralizada que comanda todo mundo. Não, os maias funcionavam como a Grécia funcionava, como cidades-estados. Cada cidadezinha tem a sua autonomia, a sua independência política, econômica, cultural total. O que unia os maias era a cultura deles. Lembra muito Grécia, galera. Se você já estudou Grécia, talvez você fale, gente, eu já vi esse filme. Já! Os gregos também tinham autonomia política. Cada cidade era uma cidade-estado, né? Um mini país. Didaticamente a gente pode pensar assim. E assim, o que unia os gregos era muito mais a cultura do que a política. Os maias a mesma coisa. Inclusive, você se lembra da teoria do suicídio grego? Que dizia que os gregos também não foram destruídos por Alexandre o Grande. Os gregos se mataram.
Atenas começou a brigar com Esparta e Tebas entrou no meio e virou uma briga entre as cidades gregas e a Grécia veio à falência, né? Quando Alexandre o Grande chega, tá fácil dominar porque elas já haviam se enfraquecido. Por isso que se fala de suicídio, a Grécia se matou. Essa teoria se encaixa para os maias. Eles teriam se matado, né, se degladiando nessa rivalidade interna. Uma segunda possibilidade se refere a um tempo de seca, um tempo que faltou o alimento para esses povos dessa região ali do sul do México, da Guatemala, e aí, na falta de alimento, eles foram levados também à falência. Os poucos que sobreviveram e se infiltraram, subiram, né, para o norte, se infiltraram no meio dos astecas, talvez até foram escravizados. Mas as duas possibilidades de extinção estão aí: rivalidades internas ou fome que levou à morte dos maias. Por conta dessa semelhança com a história grega, esses pontos que te lembram a Grécia, os maias são chamados de os gregos da América. Tem mais um motivo para eles serem chamados assim. Eles eram muito estudiosos, uma noção muito legal de astronomia, de matemática. Você já deve ter escutado falar de uma profecia maia, que o mundo acabaria em 2012. Na verdade, isso se refere à contagem do tempo, ao estudo da astronomia deles. Daqui a pouco eu falo disso. Mas eles eram muito estudiosos, muito sábios, né? Muito curiosos para entender o mundo, a natureza. E isso lembra também os gregos. Então veja, o funcionamento político de cidades e estados sem centralização política, e essa valorização de estudar, de conhecer, também lembra um pouquinho os gregos, né? Os gregos também, de onde vem a filosofia? Da Grécia. Então por isso eles são chamados de os gregos da América, os inteligentes da América. Aqui, ó, uma prova de que os caras são inteligentes mesmo. Sistema numérico, então sabiam contar, e tem um sistema para contagem deles, que é esse sistema que está aí mesmo. Isso aqui não é só um exemplo, não, é real. Uma bolinha número 1, duas bolinhas número 2, um tracinho número 5, então um tracinho mais uma bolinha, 6, um tracinho, duas bolinhas, 7. Olha que interessante. Te lembra talvez, não sei, talvez eu estou forçando, o sistema numérico dos romanos também, né? Veja isso, aqui na América eles também estão pensando matemática. E uma novidade da matemática maia que você não vê em qualquer sistema numérico é o símbolo para o zero. Repara aí que tem um desenho para simbolizar a ausência, o zero, nada. Não é qualquer sistema numérico que traz esse símbolo para o zero, gente. Ponto para os maias, inteligência dos maias. E sobre aquela história que talvez você tenha escutado da profecia maia, que o mundo ia acabar em 2012, na verdade, não era uma profecia de que o mundo ia acabar. Uma interpretação, isso aí foi um auê que a galera fez, até para dar audiência, enfim, para causar medo, pânico. O calendário maia, composto de 18 meses e cada mês de 20 dias, repara o tanto que eles estão próximos de nós. Eu estou falando de um povo que viveu lá em 1200, 1100. Nós estamos em 2000 e alguma coisa, século 21, com instrumentos muito mais eficientes. E como é a nossa contagem de tempo? 12 meses, 365 dias. Repara que os caras sabem, eles não estão totalmente por fora. Tá, continuando. O calendário deles era cíclico. Não é como o nosso. O nosso é linear, concorda? Ele não vai ter fim, não. Ele segue, ok? 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2015, 2020, 2025 e segue. E vai. Aqui para os maias, eles têm um ciclo de 0 a, se não me falha a memória, a 52. Chegou no 52, para, reinicia. 0 a 52, entendeu? Então, naquele 2012, talvez eles estavam pensando que era o fim do mundo, mas na verdade era o fim de um ciclo. Se reiniciaria. Você está entendendo? Acabou, mas acabou só um ciclo. Não é que acabou o mundo.
Acabou o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o 17º ciclo, mas vai começar de novo, certo? O calendário deles vai e recomeça, termina, recomeça, ok? Também uma sociedade estratificada, classe alta, classe média, classe baixa. Você vai ver muita semelhança com os astecas, talvez com algumas civilizações lá da Idade Antiga, da Ásia, da África. Lá em cima, no topo da pirâmide, o imperador, que assume o poder de forma hereditária para cada cidade, ok? Não se esqueça disso. Logo abaixo do imperador, a aristocracia, gente rica, dono de terra, sacerdotes, porque a religião é importante. Logo abaixo da aristocracia, comerciantes e artesãos. Logo abaixo, camponeses livres e escravos. Estrangeiros, endividados, muito semelhante com os astecas. Mas tem escravidão aqui na sociedade maia também. Eu acho mesmo que os maias eram os mais inteligentes da América, sabe por quê? E são os gregos os inteligentes da América, porque teriam sido os inventores do chocolate. Os astecas plantavam cacau sim, mas os que fizeram o chocolate a partir do cacau teriam sido os maias, galera. A economia deles tem agricultura também, eles sabem plantar milho, feijão, cacau. Trabalham com o comércio entre as cidades, o cacau, que faz essa belezura do chocolate, é usado como moeda. Então, além da agricultura, comércio. E nisso aí estava baseada a economia maia. Também eram politeístas, muitos deuses. Também tinham pirâmides, como igrejas, como seus templos. E estavam extintos quando os europeus aqui chegaram, ok?